Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Indômitos. Bem, galera, como vocês viram, a conversa ficou um pouco longa e agora é a segunda e última parte. Vamos lá. Eu vou dividir um pouco do perdi na questão da tolerância, porque aí lendo Leithausen, né, Thomas Leithausen, ele vai falar o quê? A tolerância é diferente da aceitação, porque eu aceito de que forma? Eu digo, não, tudo bem o que você faz, eu vou ficar na minha. A tolerância não, eu tenho que aceitar e incluir a pessoa da forma que ela é. E o pecado? Eu posso ser um pecador, mas a questão é, para eu tolerar a pessoa pecadora, enfim, eu não estou falando, dando exemplo do homossexual, eu tenho que dizer, não, eu aceito você homossexual e vou lhe incluir como homossexual. Só que isso é um problema para a igreja, é um problema para a pregação do evangelho. Eu posso incluir se eu disser que isso está errado, só que isso não vai ser tolerância, nesse sentido de Leithausen, entendeu? Minha tolerância inclusiva, enquanto eu vou lá, não somente aceitar a pessoa, dizer, não, tudo bem, você não me incomoda, não, eu vou dizer, você não me incomoda, mas eu vou te incluir. Então, nesse sentido, o cristianismo vai ser intolerante com o pecado, por exemplo. Mas aí falou a palavra-chave, com o pecado. Exatamente. Não, mas isso também já é muito bem, porque olha só. Pois é porque é o seguinte, a gente não pode nunca esquecer disso. O cristianismo ele é uma praxis, ele é uma prática teórica. Até está aqui falando de teoria e tal, a tua diferença entre tolerância, não sei o que. Mas vamos ser honestos, cara, quem é que vai fazer essa diferença na vida real? Porque, tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o cristianismo ele é inerentemente subjetivo. Tipo, o único cristianismo que existe é o cristianismo de cada um de nós, acabou. A gente pode dizer que, não sei o que, e colocar a nossa fé num panorama histórico, isso é verdade. Mas pro que conta é a nossa fé individual. Então, essa é a questão. Até que ponto a gente chegar e não, pô, bicho, a gente tem uma verdade, a gente tem isso, beleza. Tu é capaz de chegar, olha, cara, é o seguinte, você tá errado nisso, mas tá tudo bem, cara, tá? Tu pode fazer isso. O John pode fazer isso, mas eu não posso fazer isso. Porque, sei lá, não consigo, porque eu não tô afim, entendeu? E isso encontra com a briga social que está rolando, né? Essa briga por poder, por espaço público, a galera LGBT querendo espaço, a galera do ateu querendo espaço, e os evangélicos querendo espaço deles, porque eles consideram que, a católica tem espaço demais, então queremos espaço aqui também. E todo mundo vai querendo seu espaço, entendeu? Então a igreja como instituição acaba metendo coisas que ela não tem pra que se meter, entendeu? Tipo assim, é tudo aquela história. Cara, o evangélico inteiro tá errado. Não, é assim, o evangélico, ele não tem que se mexer com o Estado, entendeu? É o Estado que se vira com os problemas dele e eu que me viro com os meus. Tanto, enquanto eu estiver nessa terra, eu tenho que conviver com as coisas dessa terra, independente. Porém, o meu pensamento tem que ser lá. Sim, não, entendeu? Eu tenho que fazer a mudança, a minha cosmovisão, né? A minha mudança de ambiente, ela tem que começar a partir de mim. Se ela alcançar os outros, glória a Deus, aleluia. Se ela não alcançar os outros, glória a Deus, aleluia também. Todas as coisas vêm dele, depende dele, é para ele, ele que faz o que ele bem quer. Entendeu? Então, assim, concordo com o que tu disse, que a gente, querendo ou não, a gente acaba sendo intolerante, porque a religião cristã, ela é assim, ou você se enquadra nisso ou fora, entendeu? Só que aí é que está a onda, entendeu? Você se enquadra nisso, Deus te dá a oportunidade de se enquadrar nisso, entendeu? Aí você vai querer ou não querer enquadrar nisso. Entendeu? Meio que tipo assim, não é querendo jogar a culpa pro outro, porque eu já acredito que todos nós, no ponto que nascemos, já somos culpados e ponto, entendeu? A gente já nasce com pecado dentro da gente. Então, pela misericórdia do Senhor, nós alcançamos salvação. Porém, assim, meu amigo, eu vou comentar outro pecado, porque eu acho que o homossexualismo também as pessoas acabam ficando ofendidas demais. Hoje em dia os nervos estão muito a flor da pele, né? Nossa. Então, o que acontece? Vamos supor, o cara é usuário de droga. Aí chega o cara, olha, meu amigo, a palavra diz que você que tem vício, você vai estar condenado, não sei o que. Papai evangeliza o cara, mostrando para ele que o vício dele é pecado. Porém, tu parou para analisar se você tem vícios? Saca? Tipo, o vício da droga ela é ruim por quê? Porque ele denigra o cara de forma que todo mundo vê. Porém, às vezes tu é viciado em Coca-Cola. E ninguém percebe isso, mas tu é viciado. Entendeu? E aí o que acontece? A gente acaba querendo que. É que eu costumo dizer assim, um dos motivos que a instituição muito falhou e vem falando até hoje é botar um padrão de santidade que nem ela mesma consegue cumprir. E isso vem dos primórdios aí do judaísmo, né? Isso vem com o judaísmo, eu acredito. A lei. A própria lei. Agora, sobre essa questão aí, na verdade a gente está falando de duas coisas, a gente termina falando de duas coisas, só que dentro de uma só. Porque intolerância religiosa agora vocês falando, eu percebi assim, em lato senso e estrito senso. Isso. Né?
Enlato que é tipo assim, é qualquer coisa que não seja, sabe, de acordo com aquilo que a minha religião pensa. Isso diz respeito à prática, à ideia, à filosofia, a ideal. E aquela coisa mais voltada mesmo para religião mesmo, religião. Por exemplo, aqui a gente está falando de prática, homossexualismo, viciado e tal. E agora, em se tratando no confronto direto, tipo assim, tu e um macumbeiro, mano. Lerê. Entendeu? Sim, tá, eu macumbeiro o quê? Tipo isso, assim. Porque assim, a gente está falando na questão do evangelismo e papapá, pá. A gente tá Mas é isso que eu te falar, o próprio fato de a gente estar falando de evangelismo já é a gente se colocando contra a religião dos outros. Não, Sim, mas aí é que tá, Robson. Uma coisa é você se colocar contra, outra coisa é você ser intolerante. É isso que eu tô querendo entender, tipo, deixa eu tentar explicar mais ou menos. Eu tenho um amigo que é neopagão. Isso é verdade, tem um amigo que é neopagão, entendeu? Ele estuda neopaganismo, é praticante de várias vertentes e tal. Sim. E bicho, a gente convive perfeitamente bem, entendeu? É que nem, ele chegou no seguinte ponto, ele chegou dele, não adianta, toda vez que você tentar falar do evangelho, eu não vou querer, o dia que Deus quiser que eu vá pra lá, eu vou pra lá, entendeu? Mas por enquanto eu quero isso aqui. E eu cheguei no entendimento do seguinte, não adianta eu ficar falando e sendo excludente. A melhor coisa é mostrar na minha vida isso, entendeu? É isso aí. E cada um vai, e eu sou tolerante com ele com isso, entendeu? E ao mesmo tempo ele é tolerante comigo, entendeu? Então, só aproveitando, voltando um pouco naquela coisa da empatia, né, que a gente falou aquela hora, eu acredito que a ideia da graça na Bíblia é que resolve toda essa situação, teoricamente, né? Porque quando você vai falar com alguém, você usa da empatia, você se coloca no lugar dela, você percebe que não vai depender do que você fizer para que ela reconheça a verdade que você reconheceu. Você reconhece que o que você obteve, essa salvação que você tem, é algo que Deus colocou no seu coração. E você sabe que apesar de todo tipo de esforço que você fizer, vai depender só dele, para que aquela pessoa também vá para esse caminho. Então eu acredito que a tolerância, você não deve de forma alguma ser tolerante com a prática que vá contra essa referência aqui, que é a Bíblia. A gente não pode dizer que é uma coisa, só que ao mesmo tempo a gente pode dizer para essa pessoa que ao mesmo tempo que ela está errando, eu também erro. E é só pela graça de Deus que a gente é salvo. Não tem nada do que a gente faça que... O grande problema, sabe o que eu vejo qual é o grande problema? É quando a gente foca no erro da pessoa. Tipo assim, quando eu vou falar de Cristo para alguém, eu tenho que ser o mais geral possível, generalizar assim, cara, porque todos pecaram. É o primeiro versículo que vem na Romanos 3:23. 4 leis espirituais. Quem nunca leu? Quem nunca? Em ônibus, tá? Então, todo mundo pecou, quem nunca pecou? E Continua assim, pecando, né? E continua pecando. O problema é quando a gente foca nesse lado que eu estou dizendo, assim, que a coisa é bem, sabe, apontando, meu irmão, você tem que parar de fazer isso. Então, quando você generaliza, eu creio que isso resolve tudo, porque você está se colocando, no caso, você está sendo empático, você está se colocando junto ali com a pessoa. Não, nós temos que parar de... E eu quero te ajudar a você parar de pecar, assim como eu quero que você me ajude a parar de pecar também. E como iremos fazer isso? Eu vou Orando, lendo a Bíblia. E só para terminar aqui, deixa eu minha fala. É o seguinte, não na conversa toda, principalmente. Todo mundo gosta de falar muito aqui. Quem não sai, a minha namorada entra e tal, a gente vai pro top. Então, assim, em relação à prática, que o Robson falou, por exemplo, vamos olhar lá para a história do bom samaritano, cara. O que foi aquilo? Jesus falou assim, olha, você tem que amar o seu próximo. Quem é meu próximo? Cara, ao meu ver, os samaritanos eram uma outra religião. Hipoteticamente eles eram uma outra vertente do judaísmo. Do judaísmo. Era uma outra religião. Então, tanto é que havia aquela rivalidade. Então Jesus ele está mostrando ali justamente isso que a gente está falando. Tipo assim, olha, tava lá o macumbeiro jogado lá, passou todo mundo, e passou o pastor, passou o músico lá com seu violãozinho do lado, e o profeta, sapatinho de fogo, e não ajudou o cara, mano. Aí vem uns caras assim, totalmente nada a ver, os caras cabeludos. Entendeu? Foi lá na farmácia, comprou um remédio pro cara. John, né?
por favor. O momento já tá. Comprou o remédio, levou no hospital, botou o cara todo sujo dentro do carro. Então aquilo ali é justamente essa tolerância. Eu vejo que a tolerância nesse sentido de quanto a pessoa como um ser humano, entendeu? A tolerância como um filho de Deus também, uma pessoa que potencialmente é um salvo, entendeu? Tem um potencial de ser salvo. Porque se a gente ficar nesse exclusivismo, como já foi dito, de falar assim, não, só quem vai para o céu é aquele que obedece isso de cabo a rabo, mano, ninguém se salva, velho. Eu vi um podcast esses dias do iPod, que ele falou a seguinte coisa, tem um teólogo estudioso da Bíblia que ele fala assim, não existe um único ser humano que não quebrou um mandamento dos 10 mandamentos. Todos nós falhamos nos 10. Sim. Nos 10. Aí tu pergunta, eu nunca matei, cara. Nunca cheguei assim, dei um tiro na cara de alguém e tal, não sei o quê. Bicho, mas Já odiou. já odiou. E segundo o próprio Cristo, se você odeia, você está pecando. É um assassino. É um assassino. Compara com um assassino. É. João, se eu não me engano, compara com um assassino. Entendeu? Então o que acontece? Cara, todos nós pecamos. Sim. Todos. Pecamos e vamos continuar pecando até Cristo voltar. O único santo, que verdadeiramente foi santo, foi Cristo. Só. Entendeu? Só pela graça e misericórdia dele é que nós somos salvos. Entendeu? Isso que tu falou de ver a pessoa como um potencial salvo, sabe? É muito questionável assim. Eu não sei, cara, quem é o eleito de Deus, sabe? Eu não sei quem foi que Deus falou, não, esse aqui é meu. E a única forma desse cara, vamos dizer assim, ser ativado, né? É se eu for lá pregar o evangelho para ele, falar e tudo mais, mas isso tudo de forma tolerante. Entendeu? No momento que a minha filha está indo com a minha esposa, tá? Deixa eu procurar um versículo aqui, cara. Tem um versículo na Bíblia, Romanos 2,4, se eu não me engano, que fala justamente isso aí. Romanos 2,4 diz o seguinte: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Paulo, quando está falando isso aqui, está falando justamente sobre o ato de julgar, essa coisa de não, você vai para o inferno, essa intolerância. O que Paulo está falando? Ou você despreza as riquezas da benignidade de Deus, sabendo que essa benignidade pode levar aquela pessoa que está cometendo pecado ao arrependimento. Então a gente não pode, às vezes, não, isso aqui é um drogado, isso aqui é uma prostituta, isso aqui é um macumbeiro, Isso aqui é um miniano. é um arminiano, é um neopentecostal, entendeu? Filho do capeta! É um Presbiteriano, é um calvinista. emergente. É. Amor salva. Sabe? Tipo isso. Então, cara, se a gente for analisar aqui pelo que a Bíblia diz, tipo, esse posicionamento intolerante do cristão já caracteriza algo estranho. Algo estranho. Tem um texto, cara, eu preguei esse texto na escola do clamor. Ele fez escola do clamor. E assim, foi durante assim, acho que uma hora e meia, assim, cara. No único texto. Não, no contexto não, de vários textos. Tá até lá no blog Equilíbrio, pra quem quiser ver. Esse texto, assim, tipo, não foi muito difícil de fazer, cara. Não foi, porque... Por que não foi? É só você olhar, cara, o que tá em volta. É só você olhar o que tá em volta, o que tá rolando dentro da igreja, vamos colocar da igreja evangélica mesmo. Se tu olhar hoje pra dentro da igreja evangélica, tá rolando o que acontece no mundo inteirinho. Dentro da igreja evangélica tem os islamitas, entendeu? Tem o xiita, Tem lá os macumbeiros, tem de tudo, cara. Tem mesmo, velho. Tem de tudo, tá ligado? Tem de tudo. Nada contra os macumbeiros. Olha, tecnicamente é um bandistas e candomblesistas, tá? Tecnicamente é religião afro-brasileira. Tudo bem. Não, porque região afro-brasileira tem Vila Santa, tem outras também. Tem, Terreiro de Minas. Não, mas é tudo afro-brasileiro. Certo. Terreiro de Minas, na verdade, não. Terreiro de Então, olha só, sobre a questão sectarista que o cristão hoje tem, Eu gosto de falar. e é demais, cara. Tem um texto em Marcos 9,38 que diz o seguinte: os discípulos chegaram com Jesus e falaram assim: Senhor, é o seguinte, a gente estava andando aí, tinha um cara ali expulsando demônio em teu nome, como ele não andava com a gente. Você tem que fazer, tá? Tem que aprender com ele, né? Como o cara não andava com a gente mandou o maluco calar a boca. Aí Jesus falou: irmão, não é assim, velho. Saca? Tipo, o cara não é da minha igreja, mano. Aí porque ele estava expulso, o cara estava fazendo obra de Deus, mas porque ele não andava comigo,
eu vou mandar o cara calar a boca? Andar comigo nesse sentido significa várias coisas. Uma delas é compartilhar da mesma ideia, Da mesma fé. da mesma fé, da mesma ideologia, O meu objetivo. do mesmo objetivo. O que nos abre portas para o ecumenismo, vai. Mas é justamente o que eu ia contrapor agora. Mas não estou dizendo do ecumenismo. Não, Porque existem ecumenismos, tá? o que o Só- cara tá. O que Isso é papo para outra, o que esse rapaz estava fazendo era obra de Deus. Ele estava libertando pessoas cativas de espíritos malignos. Sim. Tá? Não vamos também abrir demais aí, porque vai ficar muito extenso. Então, tipo assim, Você é tua opinião, cara. hoje, o que mais a gente vê é justamente isso. Cara, ele é um arminiano, é um calvinista, É o neopentecostal. é um neopentecostal, então não tem que andar comigo, ou então, por mim, o cara pode fazer o que É, ou vamos para o contrário, né? É assim, é da placa A, é da placa B. Isso, isso. Porque, querendo ou não, tipo assim, a gente que tem um pouquinho mais de entendimento, não entendeu mal. Assim, a gente que estuda mais, que busca mais, a gente acaba tomando assim, vertentes teológicas, não, porque a gente se ideia com aquilo. Cara, eu simplesmente diria que a gente só é mais velho. Mais curioso, não, a gente é mais curioso. Eu diria que a gente é mais curioso. Tá, Não, mas enfim. é mais velho mesmo, vai. O que acontece? Então, tipo assim, a gente acaba tomando vertentes teológicas, porque a gente tipo assim, sentiu a química com aquilo, né? Não, eu creio nisso, é nisso, entendeu? Só que o que acontece? Hoje em dia, o negócio não está mais nem nisso. Século XIX, ainda tinha essa rixa grande de teologias, não, a minha Sim, teologia assim, a minha isso teologia aí já é não. mais Hoje em dia já é minha placa, entendeu? Não, a minha igreja do poder do santo do Cristo do último dia é a que salva, entendeu? O carinha da bibiboca da parafuseta ali, vai tudo pro inferno, é tudo bode, não tem nenhum cordeiro não. Bode, tá? É bode. Tem. Bode. Entendeu? Então Então, pode entender outra coisa. beleza.